boa tarde a todos os telespectadores que acompanham o programa Olho Vivo, da TV Diário do Sertão. E é isso mesmo, Zé Neto. A partir de hoje eu vou estar começando a falar para os nossos telespectadores, para as pessoas que nos acompanham nas multiplataformas, sobre os três grandes setores da economia brasileira. E quando nós falamos dos três maiores setores da nossa economia, nós temos um pódio formado por medalha de ouro, né? A agricultura, medalha de prata, o setor da indústria e medalha de bronze, o setor de serviços. Então, em cada uma das próximas participações, contando a partir dessa, eu vou estar falando de cada um desses setores, começando pelo grande setor que é responsável por movimentar bastante a nossa economia nacional, que é o setor da agricultura, o agro. O agro brasileiro é um setor pujante e é um dos maiores do mundo, né? E quando eu falo agro, eu quero aqui deixar claro para todos que nos acompanham que a agricultura é um setor que envolve não só os grandes produtores que estão lá nas regiões centrais do nosso país, em Mato Grosso, Goiás, mas todos os agricultores, inclusive os pequenos agricultores que estão aqui, muitos deles bem pertinho de nós, certo? Então, quando eu falar aqui de agricultura, então que todos que trabalham diretamente na terra se sintam contemplados, porque os números econômicos é envolvendo todos, não só os grandes, mas também os pequenos agricultores, certo? Então, a agricultura brasileira, conforme eu já mencionei, é uma das mais pujantes do mundo. O nosso país, ele é líder ou vice-líder mundial no cultivo de culturas que alimentam o planeta. Quando nós falamos de culturas como soja, milho, café, cana-de-açúcar, laranja, algodão, arroz e feijão, o Brasil ele figura ou como o maior produtor do mundo nessas culturas, ou, no máximo, como o terceiro maior produtor do mundo. Então, nós podemos dizer que o Brasil ele é um dos países que alimenta o mundo. E aí, quando a gente fala de produção de carne, carne bovina, carne suína, carne de frango, nós também temos um posicionamento espetacular do ponto de vista global. E quais são as nossas vantagens competitivas? A que se atribui essa grande potência que somos na área da agricultura? Dois grandes fatores nos dão uma ampla vantagem competitiva sobre outros países. O primeiro fator é o fator da dimensão territorial. O Brasil é o quinto maior país do mundo em dimensão territorial. E aí, consequentemente, o Brasil acaba tendo muitas terras aráveis, muitas terras cultiváveis. É importante frisarmos que também não basta ter só tamanho territorial, ter só extensão. Tem que se analisar também a qualidade da terra. E nós temos uma terra boa para se cultivar, para se produzir. Então, esse fator da dimensão territorial é a nossa primeira grande vantagem competitiva. A nossa segunda grande vantagem competitiva é a questão do clima. Nós somos um país tropical e nós não temos um clima que, digamos assim, impere na maior parte da região. Regiões muito quentes, como, por exemplo, essa região onde nós estamos, a região Nordeste, e há também regiões frias, o que acaba fazendo com que no Brasil se possa ter uma dimensão maior de culturas a serem cultivadas. Aquelas que se adaptarem melhor às regiões de muito calor, nós temos terras aqui. Aquelas que se adaptam melhor a regiões um pouco mais frias, nós também temos terras aqui. Então, o Brasil acaba tendo um clima bastante favorável, diferentemente de outros países, onde há muito frio ou então há muito calor, desfavorecendo o cultivo de muitas culturas. Então, essas são as duas grandes vantagens competitivas. Uma outra terceira vantagem competitiva, que aí já não é vantagem competitiva,
mas sim um desenvolvimento que a gente está experimentando nos últimos anos, é o uso da tecnologia e de práticas que otimizam, que melhoram a produtividade. O agro brasileiro, a agricultura brasileira, ela tem nos últimos anos, né, nas 2 últimas décadas, se desenvolvido muito nessa questão de uso de maquinários, de agricultura de precisão, uso de biotecnologia. Então, tudo isso tem também contribuído, corroborado para os bons números do nosso setor da agricultura. Mas, claro, nem tudo são flores, né? Em tudo há as vantagens competitivas e há também os desafios. Quais são os desafios desse setor? Quais são os desafios da agricultura aqui no Brasil? Bem, o primeiro desafio que eu posso alencar aqui é a gente desenvolver mais tecnologias para poder melhorar, para poder otimizar a produtividade, então desenvolver mais pesquisas, mais estudos nessa área de tecnologia, de biotecnologia também. O segundo desafio é certamente nós procurarmos equilibrar na nossa legislação a questão, trazer à tona na nossa legislação o desenvolvimento sustentável, a questão da sustentabilidade. Nós não podemos cometer o erro que alguns países desenvolvidos cometeram lá atrás, que é só pensar na economia e esquecer da qualidade de vida das gerações futuras, mas também não podemos travar o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento com leis ambientais muito rígidas. Então, nós temos que procurar, né, um meio termo, né? Os governantes, os legisladores precisam procurar ali um meio termo, uma legislação que permita o desenvolvimento da nossa agricultura, mas também que pense na sustentabilidade, pense nas futuras gerações. Então, nós temos um desafio muito grande nessa área da sustentabilidade. E o terceiro grande desafio é a questão da distribuição de terras. Ainda há muita desigualdade nessa questão das terras. Há pessoas querendo produzir, mas não têm terras, e há pessoas com muitas terras que não produzem nada nelas, o que acaba se tornando um desperdício, né? Então, avançar na questão de distribuição de terras é também mais um grande desafio que nós temos. O mercado financeiro, ele tem inclusive aplicações direcionadas para fomentar esse setor na nossa economia. Há alguns títulos de renda fixa que são voltados para fomentar o agronegócio, como, por exemplo, as LCAs e os CRAs. Quando você vai numa instituição financeira, num banco, e você investe em uma LCA, que são letras de crédito do agronegócio, você está fazendo o quê? Você está emprestando dinheiro ao banco para que o banco utilize esse dinheiro que ele captou com essas LCAs para a criação de crédito rural. E aí, o investidor que investe nesse tipo de título público, nesse título de renda fixa, ele acaba, então, recebendo uma rentabilidade atrelada ao título. E nós temos também os CRAs, que são os certificados de recebíveis do agronegócio, que é quando o investidor ele compra de uma securitizadora um título também de renda fixa. Essa securitizadora, com esse dinheiro que ela arrecadou, né, que ela captou no mercado, ela antecipa recebimentos de empresas ligadas ao agronegócio e o investidor também vai receber uma taxa de rentabilidade quando adquire um título dessa natureza. Então, nós temos as LCAs e os CRAs como títulos de renda fixa que existem no nosso mercado financeiro, criados para fomentar esse valor, para poder fomentar, né, esse setor. E esses títulos, eles são isentos de imposto de renda. Quando o investidor ele investe numa LCA ou investe num CRA, ele está ali ajudando o desenvolvimento da agricultura no Brasil e ele tem a isenção do imposto de renda quando receber os rendimentos dos seus investimentos.
Então, toda essa conjuntura que existe de governo, empresas, mercado financeiro, corrobora para que o Brasil seja, como eu falei lá no início da minha fala, um dos países que alimenta o mundo. Então, se nós pegarmos, se os governantes pegar esses desafios que eu alenquei aqui e, junto com a iniciativa privada e junto com todos que queiram colaborar, procurar superar esses desafios, certamente o posicionamento do Brasil daqui a algumas décadas será ainda mais importante, tendo em vista que alimento é uma coisa escassa e é uma coisa que todo mundo necessita. Então, o Brasil ele tem esse grande posicionamento estratégico mundial quando se fala de agricultura. E o setor agrícola certamente é um dos setores que mais contribui com o PIB, com o nosso produto interno bruto. Então, viva a agricultura do Brasil e que ela se modernize e avance tanto na questão da tecnologia como na questão da legislação cada vez mais.